Ele deveria aparecer por volta das 12. Já estava esperando por ele nos elevadores, vestida como uma faxineira. Finalmente o Chris apareceu na entrada. Imediatamente eu coloquei o esfregão no carrinho e rapidamente o segui. Chris Sparks era um fotógrafo polêmico. Ele desenterrou podres do meu namorado, Ben. Eu tinha que roubar o pendrive com as fotos direto do bolso dele. E eu estava quase do lado dele quando o guarda grande me chamou. Pare! Eu fingi não ouvir e acelerei meu passo. Mas o guarda me agarrou pelo cotovelo e disse rispidamente: Eu disse pra você limpar isso aqui. Eu tentei me afastar. Não podia deixar o Chris ir. Mas o guarda deixou claro que era inútil discutir. Eu peguei um esfregão e rapidamente limpei a mancha. O guarda se virou, satisfeito consigo mesmo. E eu vi o Chris entrar no elevador. A porta estava fechando lentamente. Droga! Eu estou perdendo ele! Então eu chutei o carrinho mais forte que eu pude. Ele bateu no elevador e imediatamente bloqueou as portas. O barulho fez com que todo mundo no lugar me olhasse. Eu sou tão desajeitada. Desculpa. Rapidamente empurrei o carrinho dentro do elevador e apertei o botão para cobertura. Eu só tinha 15 segundos para tirar os podres do Sparks. A porta fechou. O jogo começou. Os riscos eram altos. Amanhã meu namorado Ben participaria da última fase para a eleição de prefeito, para a qual ele tem se preparado o ano todo e com a minha ajuda. Se Chris entregasse o pendrive com os podres nas mãos dos jornalistas, Ben perderia. E aqui estava eu, disfarçada de faxineira, parada no elevador ao lado do Chris. Eu fiz tudo de acordo com o plano. Peguei o limpa-vidros e comecei a limpar o espelho. Então eu, de propósito, borrifei um pouco na jaqueta do Chris. Desculpa, eu sou tão desastrada. A jaqueta precisa ser lavada urgentemente, ou então o líquido vai corroer a lã. Antes que o Chris percebesse, eu já tinha tirado sua jaqueta e já estava esfregando a mancha. Na verdade, eu habilmente coloquei a mão no bolso interno da jaqueta. Nós sabíamos que o Chris carregava coisas importantes lá. Mas lá não tinha nada dentro. Onde estava o pendrive? Naquele momento, o Chris me agradeceu. Pegou sua jaqueta e virou-se para o espelho do elevador para ajustá-la. Foi quando eu vi que ele colocou alguma coisa pequena em seu bolso de trás. Então ele estava segurando o pendrive em suas mãos o tempo todo. Eu olhei o painel. Estávamos quase na cobertura. Não tinha muito tempo sobrando. Então eu dei alguns passos na direção do Chris. Com certeza pegar o pendrive da calça dele era muito difícil. Mas eu tinha que tentar. Eu estava bem do lado dele. De repente a luz piscou. A cabine sacudiu e o elevador freou bruscamente. Eu balancei, jogada para os lados e bati levemente minha testa num carrinho estúpido. Essa era a minha chance. Eu fingi que bati forte a testa e pedi para o Chris me dar um pouco de água. Ele ficou nervoso. Se virou para o carrinho e começou a procurar pela garrafa. Naquele momento, eu coloquei a mão no bolso de trás da calça dele e achei o chaveiro que aparentemente estava ligado ao pendrive. Eu agarrei e puxei gentilmente. É isso, quase consegui. E então, Chris se virou. Ele estava segurando uma garrafa de água. Eu puxei minha mão num solavanco e fingi que não estava pensando direito. A droga do pendrive ainda estava no bolso dele. Chris disse que precisávamos chamar um médico logo e imediatamente alcançou o botão de emergência que chamava manutenção. Isso não! Se o elevador voltasse a funcionar, eu não teria tempo de pegar o pendrive. Eu imediatamente agarrei o Chris pela camiseta, puxando ele pra mim. E, não sabendo o que fazer, tentei beijar ele. Desculpa, Ben, mas isso tudo é por você. Quando eu me aproximei para beijar o Chris, eu alcancei o bolso com o pendrive. Um segundo depois, eu tinha o pendrive na minha mão. Uhul! Mas Chris saltou para trás tão abruptamente que tirou o pendrive da minha mão. Ele bateu no chão de metal com um barulhão. Eu tentei empurrar o pendrive para baixo do carrinho com meu pé, mas o Chris já tinha olhado para baixo e estava palpando o bolso da calça dele. Ele disse que tinha acabado de derrubar um item muito importante. Eu educadamente me ofereci para ajudar a procurar, mas Chris rapidamente viu o pendrive e colocou de volta no bolso da calça. Então ele olhou diretamente nos meus olhos e disse que, embora ele fosse míope, ele imediatamente viu uma semelhança impressionante entre mim e a namorada do prefeito, Lila. E ela também se agarrou apaixonadamente em público com seu namorado, Ben. Meu coração disparou de medo. Ele viu através de mim? Tentando não demonstrar meu nervosismo, eu respondi friamente de que eu não tinha ideia de quem Lila era. Chris disse que adoraria contar para uma mulher tão bela sobre política. Mas agora não era a hora nem o lugar. Além do mais, ele estava com pressa para trabalhar. E ele alcançou o botão da emergência de novo.
Não. Você não vai sair daqui até eu pegar o pendrive. Eu tentei beijar ele de novo, mas agora ele educadamente se afastou. Eu não sou boa o bastante para você, senhor. Chris disse que, ao contrário de Ben Hayes, o controverso candidato a prefeito, ele não beijava meninas que ele não conhecia. O que isso significa? Chris fez uma careta e relutantemente me contou que Ben tinha sido flagrado com uma mulher morena nesse final de semana. Ele deu flores para ela e eles foram para algum lugar de mãos dadas. E a namorada dele, Lily, provavelmente não sabia o que ele estava fazendo. Meu coração afundou em dor. Não, Ben não é assim. Ele não poderia fazer isso comigo. Eu estava perdida. E o Chris conseguiu apertar o botão de emergência. Ah, não! Chris disse que nós estávamos presos e o atendente disse que o elevador voltaria a funcionar em 1 minuto. Não havia tempo a perder. Então comecei a contar os segundos em minha cabeça. Chris de repente tirou seus óculos e começou a limpá-los. Isso, míope! Ele não pode ver nada sem os óculos dele. Eu empurrei o carrinho com força e acertei Chris bem no cotovelo. O óculos dele caiu e voou para algum lugar no chão. Droga, sinto muito. Esse carrinho estúpido está com uma roda quebrada já faz um tempo. Chris olhou para mim com raiva e começou a procurar por seus óculos. Eu finalmente consegui pegar o chaveiro. Puxei o pendrive do bolso dele e o segurei fortemente em minhas mãos. Funcionou! Chris quis me deixar sair primeiro pela porta do elevador. Mas eu disse para ele que estava no andar errado. Desci novamente. Assim que eu saí do prédio, eu chamei um táxi. Em 15 minutos, eu estava na sede do Ben. Ben, eu tenho o maldito pendrive. Nós estamos salvos. Ele o pegou avidamente da minha mão e me abraçou forte pela primeira vez na vida. Mas depois de alguns minutos, ele olhou de volta para seu celular e disse que tinha muito o que fazer. Um nó de ressentimento surgiu na minha garganta. Você não percebe que eu sinto sua falta, Ben? Mas ele disse que tinha uma importante reunião agendada para a noite com uma política do governo. Deputada, então. Em seguida me lembrei do que Chris havia dito sobre Ben ter outra pessoa. Ben, o que tem nesse pendrive? Você ainda não me disse que podre eles encontraram. Ele hesitou de uma forma estranha e começou a resmungar que haviam documentos e eu não entenderia nada deles. Eu percebi que ele estava mentindo o tempo todo. Peguei o pendrive das mãos do Ben e fui indo para o notebook mais próximo. Ben tentou me parar, mas eu prendi seu pé com toda a minha força. Vamos ver o que você está escondendo de mim, meu amor. Ben correu na minha direção, mas eu já tinha aberto o pendrive no notebook. Mas ao invés de documentos ou fotos do Ben, haviam apenas fotos do Chris vestido de dinossauro. Que droga é essa? Em cada foto, Chris segurava uma placa com uma letra nela. Eu li todas, e elas alinhadas formavam a frase: não acredite em ninguém. No mesmo instante, nosso secretário de imprensa me ligou e pediu para eu abrir as notícias imediatamente. O telefone do Ben também tocou. Imediatamente eu abri o portal de notícias no navegador. Na primeira página, meu amor estava abraçando uma morena em um restaurante. No final do artigo havia uma descrição. As fotos chegaram à editora por volta das 7 da manhã. Então Chris transferiu os podres antes de nos encontrarmos no elevador. Ben começou a me dizer que isso era um Photoshop, que não entendia. E na verdade, eu mesma era culpada. Dei um tapão nele e fui embora. Estava sufocada, com ressentimento e dor. Que idiota eu fui. Ben não me amava. Eu era apenas uma bonequinha conveniente que cumpria todos os seus caprichos. E então, eu recebi uma mensagem do Chris. Ele me chamou para sair, já que agora eu estava livre. Como ele conseguiu meu número? Eu não queria saber, afinal. Depois de hoje, tudo que eu queria era ficar bêbada. Te encontro no bar, Chris. Vou te contar muito mais sobre Ben e seus truques sujos. Oi, eu sou a Tami e tenho 13 anos. Você já sentiu que engoliu algo vivo? Como se tivesse algo dentro de você e pudesse te matar? Essa história aconteceu comigo e a sensação ainda me assombra. Assista esse vídeo até o fim e descubra o que acontece com uma pessoa se ela engolir uma cobra venenosa. Meus pais dedicaram suas vidas à biologia, então, desde criança, sempre tive interesse em animais exóticos e insetos. Do que as crianças normais tinham medo, para mim eram os brinquedos mais legais.
Ao invés de historinhas para dormir, eu gostava de ouvir enciclopédias e os trabalhos científicos dos meus pais. Eu sempre quis ter animais exóticos de estimação, mas meus pais sempre foram contra. Disseram que era perigoso e que eles já tinham trabalho demais em seus empregos. Até que, recentemente, meu pai ganhou de aniversário uma cobra peçonhenta. Eu fiquei chocada. Claro que eu quis brincar assim que a vi, mas meu pai me impediu. Ele colocou a cobra no terrário e disse que eu não deveria tocá-la até que se adaptasse à casa nova. E me proibiu de pegar sem permissão, já que era venenosa. Eu fiquei decepcionada, mas não pude conter minha curiosidade e é claro que fui lá olhar. Você já desobedeceu seus pais? No dia seguinte, meus pais saíram para trabalhar e eu entrei de fininho no escritório do meu pai e brinquei com a cobra. Nomeei ela de Tony. Então, escondida, visitei Tony todos os dias. Mas com o tempo, eu fiquei entediada de brincar sozinha. Eu queria mostrar Tony para o meu melhor amigo Carlos. Eu decidi fazer uma pegadinha, e eu realmente achei que ia ser divertido. Mas meu plano falhou. Nós sentamos e jogamos nosso jogo favorito. Eu disse pro Carlos que eu ia pegar algo para lanchar, peguei Tony do terrário e o levei pro meu quarto sem ser vista. Eu achei que Carlos se assustaria, depois íamos rir juntos, brincar com a cobra. Mas a pegadinha saiu do meu controle. Quando Carlos viu a cobra na sua perna, ele deu um salto horrorizado e gritou. O rosto dele ficou completamente branco e ele caiu no chão sufocado. Sinceramente, eu nem sabia o que fazer, mas eu precisava agir rápido. Achei um saco marrom na cozinha e corri para Carlos, e ele começou a respirar, voltando ao normal bem devagarzinho. Dei a ele um copo d'água e depois dele beber, ele começou a gritar comigo. Acontece que ele odeia cobras, lagartos e tudo a ver com esses bichos. E ainda por cima, ele é alérgico a esses animais. Ele me acusou de fazer a pegadinha de propósito, como se eu soubesse que ele morria de medo. Eu não fazia ideia. Brigamos e Carlos se ofendeu, saiu batendo na porta e tudo. Eu coloquei a cobra no terrário antes que meus pais percebessem e voltei pro meu quarto. Eu estava tão triste de termos brigado. Isso nunca havia acontecido em toda a nossa amizade. Eu tive pesadelos à noite. Eu estava dormindo e no meu sonho pensei que tinha sentido algo frio na minha barriga, começando a rastejar para minha cabeça. Entrou em minha boca e eu simplesmente não conseguia me mexer. Acordei na manhã seguinte suando frio. Estava com tanto medo. O que vi e senti no meu pesadelo foi muito real. Eu estava bastante assustada e corri para olhar o terrário. Mas estava vazio. Minhas pernas começaram a tremer e eu botei a mão na barriga e não consegui me mexer. Tinha uma pequena cobra dentro de mim agora? Só de pensar nisso eu fiquei super enjoada e corri pro banheiro. Aparentemente, ontem eu não fechei a tampa direito e Tony rastejou direto do terrário para minha boca. E até de manhã juro que senti algo se mexer nos meus lábios. Foi horrível. Eu não conseguia dormir, nem andar, muito menos comer. E sempre sentia um friozinho na garganta, como se tivesse algo vivo. Como se algo com sangue frio tivesse rastejando ali. Mais e mais pensamentos vieram na minha mente e eu não conseguia lidar com eles sozinha. Então, na escola, eu procurei Carlos, pedi perdão e contei o que houve comigo. Ele estava tão chocado como se nem tivéssemos brigado. Ele começou a pensar em como resolveríamos o problema. Ele estava preocupado comigo. Foi tão legal, mas parecia que ele já sabia do problema. Tentei não me importar com sua reação. Carlos disse para eu ir ao médico e que era algo muito sério para resolvermos aquilo sozinhos. Chorei horrores e disse que nunca iria ao médico. Eu precisava de ajuda. Você tem medo de médicos e hospitais? Então Carlos lembrou que sua mãe era bióloga e tinha vários livros raros sobre o sangue frio em casa. Carlos me acalmou e corremos para a casa dele depois da escola. Tínhamos que fazer
tudo antes da mãe dele chegar em casa. Invadimos o escritório dela e começamos a procurar pelo livro. Eu estava piorando cada vez mais e me sentindo muito enjoada. Carlos ficou preocupado porque o escritório da mãe dele era uma área proibida da casa, e ele estava sempre me apressando, mas eu não conseguia ir mais rápido. Eu estava tonta de tanto medo. De repente, a maçaneta da porta da frente girou. A mãe de Carlos havia chegado mais cedo e nos achou no seu escritório. Ela começou a gritar, especialmente com Carlos, e até ameaçou a chamar a polícia, mas eu não podia deixar isso acontecer. Juntei meus pensamentos e contei tudo para ela. Ela hesitou e parecia menos brava, mas achei que ela tinha se acalmado muito rápido. Talvez ela só estivesse preocupada. Ela disse que eu provavelmente precisaria ser examinada por um médico porque a cobra poderia causar danos ao meu esôfago e até me envenenar. E, como a cobra era venenosa, ela poderia se dissolver em meu estômago e o veneno iria direto para o meu sangue. Eu me senti pior ainda. Eu sabia que era uma causa perdida. Tudo havia ido longe demais. Eu teria que contar aos meus pais. A mãe de Carlos conseguiu um horário e meia hora depois estávamos a caminho do hospital. Eu me sentia pior a cada minuto que passava. Me culpei por tudo. Eu havia perdido meu melhor amigo, escondi tudo do meu pai e violei a proibição dele. Ela disse que teria de contar aos meus pais, mas eu decidi que eu mesma contaria. Enquanto isso, meu estômago estava revirando. Realmente achei que o veneno da cobra já estava em meu sangue. Eu estava enjoada todo o tempo e mal cheguei ao hospital. Eu já estava sentada esperando, com a cara pálida e assustada, quando a mãe de Carlos disse que eu provavelmente faria uma endoscopia. Se necessário, eles teriam de fazer uma cirurgia de emergência. Enquanto eu esperava no corredor, eu tremia de medo. Estavam para me chamar para o check-up a qualquer minuto. E então vi meus pais. Eles estavam muito sérios, até um tanto bravos. Não pude aguentar, saltei da minha cadeira e pedi licença aos meus pais. O medo de ser examinada, de fazer cirurgia e toda a situação me deixaram muito mal. Imediatamente, contei tudo aos meus pais. Quando terminei e abri meus olhos, vi meu pai sorrindo gentilmente para mim. Não entendi o porquê, então ele me mostrou uma jarra com a cobra. Eu estava em choque. Eu tinha acabado de sonhar e quase fiquei louca. Como isso aconteceu? De repente, meu pai tirou a cobra do jarro e me deu. Pulei para trás com medo de que fosse me morder e injetar seu veneno. Mas meu pai me mostrou que a cobra não tinha dentes. Não estava entendendo nada que estava acontecendo. Quando enfim meus pais admitiram que era tudo uma pegadinha, quase como eu fiz com Carlos. Meus pais disseram que eles queriam que eu aprendesse a lição e nunca os desobedecesse novamente, para minha própria segurança. Sim, é difícil aprender. Acabou que Carlos tinha contado a eles tudo sobre minha pegadinha. Eu perguntei onde a cobra tinha ido, já que não estava no terrário. Meu pai apenas tinha levado ao laboratório. Eu estava tão aliviada que não tinha engolido a cobra, que esqueci que meus pais e Carlos haviam me dado uma lição. Fiquei surpresa que eu não tinha notado nada, mas aparentemente minha imaginação fez tudo por mim. E eu não conseguia pensar em mais nada a não ser a cobra. Eu sabia que tinha sido pro meu próprio bem. Eu podia ter machucado Carlos com a minha piadinha. E minha estupidez e curiosidade podiam ter pregado uma peça em mim. Agora evito o escritório do meu pai. Tento não ser encherida com tudo e, por esse comportamento, meus pais me dariam meu próprio terrário com uma cobra d'água. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Tenha cuidado com sua imaginação e tenha um dia fantástico!